TV Farol, a TV feita para você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Água, fonte nobre de saúde. A água mineral Aldebaran leva até você água pura e saudável. Você já parou para pensar na água que você está bebendo? Preocupada com seu bem-estar, a água mineral Aldebaran leva até você saúde e vida. Água mineral Aldebaran, sua fonte nobre de saúde. Telefone 3328-3155. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. TV Farol, a TV feita para você. Nossas saudações a todos. Estamos iniciando mais um programa Segurança e Debate. Esse programa é a realização do IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública, em parceria com a TV Farol. O tema de hoje será a polícia ideal sob o prisma da sociologia. O nosso convidado é o professor e sociólogo Carlos Martins, que foi alvo de uma operação policial bastante polêmica e que a gente gostaria de fazer alguns comentários, mas também enfatizar o trabalho com que o professor Carlos Martins vem se dedicando na UFAL, lá no Grupo Nevial, que é o Grupo de Estudos da Violência em Alagoas, e a gente gostaria de debater sobre isso. Professor Carlos, eu gostaria que o senhor fizesse uma rápida explanação do que vem a ser o Nevial. O Nevial é um núcleo de estudo sobre a violência em Alagoas. Compõe um núcleo vários professores que se dedicam num estudo sobre as diversas tipologias da violência. Estudantes também compõem o núcleo, e o objetivo do núcleo é fazer um mapeamento de todas as tipologias da violência em Alagoas. E, aliás, nós tivemos aqui também a presença da professora Ruth Vasconcelos, da professora Elaine Pimentel, que nos orgulharam bastante, né, com a entrevista que fizemos com elas aqui. A professora Ruth e a professora Elaine são as coordenadoras, né, elas que estão à frente do núcleo, e nós participamos da fundação do núcleo, nós contribuímos com a instituição, né, com a fundação do nosso núcleo. Boa noite a todos, aos nossos telespectadores, ao nosso convidado, professor Carlos Martins. É um prazer tê-lo aqui conosco.
E gostaria de saber, além disso, o tempo que o núcleo já vem trabalhando, os trabalhos que são desencadeados, porque eu tenho conhecimento que, inclusive, livros já foram lançados sobre os números, os trabalhos acadêmicos do Nevial, né? Sim, nós temos, o objetivo do Nevial é contribuir com a segurança pública no estado de Alagoas. E, para isso, nós temos desenvolvido algumas pesquisas, artigos já publicados, né? No próximo congresso acadêmico, nós deveremos lançar uma revista que discute, né, a segurança pública, faz o debate sobre a segurança pública. Né, e essa revista é uma composição de vários artigos que professores, que estudantes, que pesquisadores que compõem o nosso núcleo, né, escrevem, produzem, e nós vamos lançar essa revista provavelmente no próximo congresso acadêmico da Universidade Federal de Alagoas. Mas, professor, de uma forma até irônica, a gente sabe que o senhor vem fazendo alguns estudos no sentido de que haja uma reformulação na preparação, na formação do policial, ainda lá nas academias de entrada, logo após os concursos. Alagoas vem um pouco na contramão, porque além de não ter na sua filosofia, né, no seu procedimento normal, o hábito de elaborar concursos, ele prepara mal o policial. O senhor concorda que realmente a nossa segurança não está num caminho certo lá desde a sua formação dos profissionais de segurança pública? Veja, alguns testemunhos de próprios policiais, né, que passaram, obviamente, inicialmente por um processo de formação para poder ir às ruas, para poder atuar como agente da segurança pública. Testemunhos desses próprios profissionais têm colocado várias deficiências no processo de formação, né, dos nossos agentes. É importante ressaltar que esses agentes policiais são servidores públicos, são pessoas que merecem todo o nosso respeito pelo risco em que a sua atuação o impõe. Entretanto, sentimos falta da formação desse profissional. E principalmente no que se refere às questões relacionadas à ação, ao uso da força e na configuração de algumas ações que se denominam como uma ação de violência. Né? Quando a ação policial é uma ação de violência, quando a ação policial é uma ação de força. Força é o instrumento da atividade policial. Né? O policial não pode, de forma alguma, não utilizar da força. Até porque é inerente do poder de polícia. É inerente do poder de polícia. Nós, assim, um pouco, sociologizando um pouco, quando, de acordo com os clássicos da ciência política, quando a sociedade funda, quando a humanidade funda a sociedade, estabelece um pacto social, diga-se de passagem para Hobbes, Locke, esses grandes clássicos da ciência política, afirmam que a humanidade vivia num estado de guerra, né? Um estado de natureza. Esse estado de natureza proporcionava um estado de guerra. Então, o não respeito pela vida do outro, o não respeito pela propriedade do outro, produzia um estado caótico. Ao fundar a sociedade, ao estabelecer ao soberano, né, que aí no desenrolar da história nós definimos esse soberano como Estado, quem é o Estado? Qual é a função desse soberano? Garantir a vida e garantir a propriedade. Ou seja, quando o indivíduo é agredido pelo outro, ele não pode revidar a agressão. Ele recorre àquele que tem exatamente o monopólio da força, que é o Estado. Nesse caso, representado aí pelas nossas polícias. É muito interessante a forma com que ele aborda, porque a gente verifica o seguinte: não há uma sensação aqui no professor de revanchismo diante do que lhe aconteceu, mas sim de tentar uma solução, uma nova postura de como formar policiais, de como formar, aliás, como foi ressaltado aqui por ele, eu também não gostaria de não deixar que se esqueça. O policial faz parte dessa própria sociedade, nós saímos daqui. Não é? Então, vejam que quando a gente faz uma crítica à atividade, né, ao policial, a gente esquece que ele é parte da nossa sociedade também. Né? Ele tem medos, ele tem suas preocupações, ele tem suas deficiências. E como foi dito aqui, a formação continuada, né, a capacitação continuada, não só aquela lá inicial nas academias, mas continuada. É isso que faz a gente ter uma boa polícia ou não. Concorda, Leonardo?
Concordo, Esperon. Apenas para reforçar o que você falou, explicar ao nosso telespectador o episódio a que você fez referência, em que o professor Carlos esteve envolvido, e gostaria de indagá-lo a esse respeito, porque ironia do destino que o professor, que tanto estuda a temática da violência em Alagoas e a atuação policial em Alagoas, teve um episódio em que questionou, em alguns aspectos, a ação policial. Gostaria que o senhor tecesse alguns comentários e já, de antemão, fiquei feliz por ter lido na imprensa colocações suas a respeito de quanto pode ser aprendido com esse episódio ocorrido. Sim, exatamente. Nós não queremos tornar o fato como nós não queremos isolar o que aconteceu. Nós sabemos muito bem que existe outros cidadãos e cidadãs passando por situações semelhantes a que eu passei, ou situações piores. Nós sabemos muito bem de algumas deficiências, né, que existem no sentido da formação, que é o que nós estamos discutindo aqui, a formação policial. Não quero, de forma alguma, tornar a questão no intuito de difamar a polícia ou de desacreditar a polícia, de forma alguma. Eu acho que esse é um momento para a gente parar para refletir no sentido de como é que nós podemos melhorar a atuação policial. E digo também, não desejo nenhuma punição para aqueles policiais. Não trago absolutamente nenhum rancor, né, em relação àqueles policiais. Aqueles policiais estavam lá acreditando que estavam cumprindo com o seu dever, né? Nós poderíamos estar aqui falando de um sociólogo morto, assassinado, né? Mas a atuação dos policiais, pelo menos nesse sentido, acho que a gente pode entender que foi uma atuação em que não desencadeou numa questão muito pior. Os meus questionamentos se devem ao fato de que a escolha da minha residência, né, se deve exatamente a esse fato. Porque a minha residência e não as outras. Né? E aí se levantou uma questão que era a busca de um celular que emitia um sinal. E quando nós sabemos que quem tem sinal que é norteado pela GPS, por GPS, sabe muito bem que o sinal dá uma margem de erro. Ele não dá um sinal exato. Eu tenho conversado com alguns policiais civis e têm me dito isso. Não, ele dá uma margem. Dá uma margem de 2.000 metros, dá uma margem de 100 metros. Então, ele tem uma oscilação. A questão é, a margem, no momento em que os policiais estavam atuando na área que eu moro, obviamente o sinal deu uma margem. A questão é por que eles escolheram a minha residência. Essa é uma questão que eu não sei responder. Como não tivemos, inclusive, a manifestação aqui em relação ao nosso programa da Polícia Civil enquanto instituição, vamos trabalhar diante do fato realmente ocorrido, né, que foi o ingresso da polícia em sua residência. Por mais lamentável que seja o episódio, acho melhor que tenha sido na residência de uma pessoa esclarecida como o senhor, que pôde, desse fato até lamentável, tentar tornar uma questão um divisor de águas, né? A partir de então, uma análise mais aprofundada ser realizada, um levantamento ser feito de uma forma melhor, porque se fosse um cidadão sem o conhecimento da questão policial profunda como o senhor tem, acredito que a revolta dele seria apenas e tão somente com os policiais que ali estavam, não entendendo que esse policial é apenas uma pequena peça, uma grande engrenagem que costuma não funcionar corretamente devido a várias lacunas que aí existem, uma delas a questão do conhecimento, da preparação. Exatamente. O senhor acredita que mais ou menos nesse sentido? Exatamente. Foi por isso que eu disse ao governador, quando me ligou para pedir desculpas, eu acho que o pedido de desculpa do governador ele tem um poder simbólico muito forte. Né? O Estado reconhece um erro, reconhece um equívoco, e na oportunidade eu dizia para o governador que o pedido deveria ser em público e não a mim, mas aquelas pessoas que passaram por situações como eu passei e que não tiveram a oportunidade de seus casos tornarem públicos, de ter a repercussão que teve, né, para que a sociedade pudesse fazer essa reflexão que está fazendo hoje. Né? A gente tem que concordar realmente com essa atitude do governador, foi algo bastante salutar, a gente entende dessa forma. Mostrou um elevado grau até de humildade. Né?
Exatamente. Né? Um governador de estado, e principalmente nesse estado aqui, eu acredito que seja algo raro, né? O governador numa postura dessa, mas eu parabenizo mais uma vez o professor Carlos Martins pela sua forma com que ele está aqui muito preocupado em que haja uma mudança na própria filosofia da formação de policiais. Né? A gente não está preocupado, né, ele aqui, com revanchismo. Então vejam como é importante que haja realmente uma formação. Na sua opinião, o processo de formação de profissionais de segurança pública, o senhor poderia citar 3 itens que poderiam começar a reformular essa preparação, essa formação de policiais? Eu acho que a gente não tem que inventar a roda. Acho que a roda já está inventada e nós precisamos somente usá-la. Primeiro, nós temos um manual de uso progressivo da força, né, que eu acho que ele é fundamental para poder, né, a gente estar atuando aí na formação desse policial. A segunda é criar ou utilizar, certamente já tem, um manual, uma cartilha que unifique, que padronize a ação do policial, que o policial esteja informado, né, sobre como ele deve proceder. E a própria população também informada, numa cartilha que orienta, olha, numa ação policial, como o policial deve proceder, como o policial deve agir, como a população também pode contribuir aí na ação policial, porque sai ganhando polícia, sai ganhando sociedade. Muito importante essa sua observação. Infelizmente, o brasileiro ainda tem o hábito de não reconhecer, né, vamos dizer assim, a autoridade do policial enquanto de serviço, e eu acho que isso também dificulta um pouco a ação policial e a relação entre o policial e o cidadão que não é integrante da força pública. Concorda com isso? Concordo. Uma terceira questão que eu acho que é importante colocar é repensar esse modelo de segurança pública que nós temos hoje. Eu disse para o governador, nós precisamos repensar esse modelo de segurança pública. O que eu questiono, que eu pergunto, por exemplo, é se nesse Plano Nacional de Segurança Pública, que Alagoas está se implementando em Alagoas, porventura, há algum projeto, algum planejamento no sentido de proporcionar atividades esportivas aos jovens de periferia? Geração de emprego e renda? Né? Porventura, existe algum planejamento no sentido de incentivar a produção cultural nas periferias? Ou nos lugares em que as estatísticas mostram que existe um foco de violência muito, muito preocupante? Ou simplesmente é armar a polícia, aparamentar a polícia e colocá-la para trabalhar no policiamento ostensivo de repressão nesses lugares? Carlos, seu pensamento está muito ligado ao nosso, inclusive em últimos programas fizemos críticas bem parecidas à sua, aqui em nosso programa, porque entendemos que as outras áreas do governo, áreas de ação social, saúde, educação, trabalho, que poderiam estar atuando em conjunto com a defesa social, não estão. E essa lacuna, efetivamente, resulta numa falha muito grande no programa, inclusive ao esquecer do policial, do treinamento devido do policial, que vai estar em maior contato com a população. Isso é altamente complicado. Mas me permitam, a gente fez aqui um elogio ao governo do Estado, mas um Estado em que o ano letivo de 2011, nós estamos quase no final de 2012, só vai se concretizar agora ao final de agosto. As escolas como estão, nós estamos sendo aí motivo de muita chacota, né, fora do Estado com relação à nossa deficiência. Mas nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já. Anualmente no Brasil, mais de 30 mil crianças já nascem com problemas no coração. Sem tratamento, 97% delas morrem. E mais de 24 mil mulheres morrem também devido a problemas cardíacos. Sem o devido tratamento, o coração mata 30% mais mulheres que o câncer. Mulher, ame seu coração e previna-se. Maceió é única em todos os sentidos. Nas cores do céu e do mar, nos seus perfumes e sabores, na simpatia das pessoas. E ainda tem esse sol que brilha o ano inteiro,
Um roteiro pelo melhor da cidade te traz ao Maceió Shopping. Aqui você passeia pela moda do Brasil e do mundo. A diversão está em todo lugar, para todas as idades. Nas praças de alimentação, cada minuto se transforma num delicioso momento. E sabe o que é melhor? Tudo isso está bem mais perto de você. Bem mais perto de você, perto de você. No Maceió Shopping. Restaurante Nutri Refeições. Sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Água, fonte nobre de saúde. A água mineral Aldebaran leva até você água pura e saudável. Você já parou para pensar na água que você está bebendo? Preocupada com seu bem-estar, a água mineral Aldebaran leva até você saúde e vida. Água mineral Aldebaran, sua fonte nobre de saúde. Telefone 3328-3155. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Voltamos à nossa entrevista, hoje com o professor e sociólogo Carlos Martins. Professor Carlos, eu gostaria de fazer já um questionamento. Na sua opinião, parte do que lhe aconteceu pode ser devido ao problema da formação do policial, devido à falta de capacitação continuada, que é aquela divergência que às vezes o policial tem dúvidas sobre o que é a violência e o que é a força. O senhor concorda com esse pensamento meu? Exatamente, concordo sim. A ação da rua é dinâmica, a ação da rua surge elementos que não foi pensado na academia, né? O policial, quando vai para a rua, São outras variáveis. São outras variáveis que ele não vai encontrar na academia. Mas ele precisa ter uma formação em que esteja claro na cabeça dele todos os elementos, todos os princípios que norteiam a sua própria ação. Senão ele já está numa situação dinâmica, ele já está numa situação em que exige dele uma capacidade de discernimento, de percepção, de visão, de tensão muito grande. Se ele não tiver claro na cabeça dele os princípios que norteiam a sua própria ação, ele vai cometer várias atrocidades, vários tipos de violência. Mas me permita, um policial mal preparado, um policial mal remunerado, um policial
que na sua própria formação acadêmica, lá no início da polícia, ele é rejeitado, ele é maltratado, ele é humilhado, isso deve contribuir também para um erro de ação? Eu pergunto, Asperon, por que é que o policial... eu estou falando isso porque dos testemunhos que eu ouço. Eu entrevisto policiais, eu converso com policiais, e eles me colocam que na formação, né, do policial, eles são levados a tirar o mato do chão com as mãos. Eu pergunto, onde é que o policial vai usar isso na sua prática cotidiana? O policial é levado a lavar banheiro, isso como parte da sua formação de militar. Onde é que o policial vai usar isso na sua prática como um policial, como agente da segurança pública? Na verdade, professor, acredito que em algumas situações tentam simular um momento de desespero, um momento de limite que o policial pode viver, um preparo ou não daquele ser humano para determinadas situações. Aí criam alguns constrangimentos com a intenção de verificar eventual preparo daquele cidadão. Mas, muitas vezes, essa situação que é criada não é bem planejada. Criam-se situações que apenas humilham aquele indivíduo e não verificam se ele está apto para uma situação de confronto, uma situação de embate em que até a sua vida corre risco. Então, a questão acho que é essa, saber se determinadas situações que estão sendo colocadas são devidas, se são efetivas para um momento de crise, efetivamente, que aquele profissional de segurança pública passa. Talvez seria repensar essas atitudes. Exatamente, eu acho que nós temos que repensar. É importante perceber o seguinte, em que lugar esse método deu certo. Outra coisa, é importante observar o seguinte, este método está sendo empregado da forma correta? Existe algum especialista acompanhando todo esse processo de formação desses policiais? Colocar o policial em situações de tensão, em situações de raiva, um sujeito, um cidadão, eu, você, qualquer um, e depois não canalizar isso do ponto de vista pedagógico, é você preparar uma bomba relógio e jogar na rua. Muito bem. Você deixa um cidadão, você produz a ira nele, você produz a raiva, você produz as frustrações. Em algum momento isso vai explodir, né? Em algum momento isso vai explodir. Infelizmente, vai cair no colo de algum cidadão de bem na rua. Nessa questão, professor, até me recordei agora, tem um complicador, porque a maioria desses métodos são trazidos do exterior, né? Academias estrangeiras que lá aplicam e alguém que vá fazer um treinamento no exterior traz para o Brasil. E muitas vezes não são feitas adaptações à nossa realidade. Nosso país é muito plural, é um país que vive com níveis de violência elevadíssimos. Tenho certeza ao dizer que um dos maiores do mundo, né, nossa quantidade de homicídios e demais crimes é muito grande, uma legislação frágil, então a falta de uma adaptação para a nossa realidade ajuda e muito na criação desses problemas que acabamos vivenciando no dia a dia. E aí o Estado termina correndo atrás do problema ao invés de resolver a causa, né? E aí, por exemplo, o não conhecimento, ainda respondendo a sua pergunta, mesmo que o policial seja um policial em tese preparado, se ele foge um pouco da sua... se ele não tem os elementos que compõem a sua própria ação, que orienta a sua própria ação, se ele tivesse bem claro, ele comete equívocos. O caso que ocorreu na minha casa foi um equívoco. As algemas não havia necessidade. Pode ser, eu vou admitir que inicialmente, talvez até tivesse, porque o policial não sabia quem eu era. Mas o mandado, mesmo assim, o mandado era de busca e apreensão. De acordo com os procedimentos, busca e apreensão, eu, enquanto cidadão, teria a obrigação de abrir a minha porta e os policiais entrariam e faziam lá a busca. É importante que o policial conheça os princípios que norteiam a sua ação para não acontecer o que aconteceu na minha residência. Né? A entrada, se eles portavam um mandado de busca e apreensão, eles não tinham a menor necessidade de invadir a minha casa, de quebrar o meu portão e entrar. Eles teriam apresentado o mandado,
prontamente eu teria aberto a porta, o portão da minha residência, eles teriam entrado e feito a busca. Obviamente, pela repercussão na localidade onde eu moro, eu iria mover a ação contra o Estado, como eu vou mover, por danos morais. Pela repercussão que houve, eu iria mover. Mas, entretanto, eu entendo que o mandado de busca e apreensão não havia necessidade do uso das algemas. Mas me permita só dizer uma outra coisinha rápido. Vou considerar, então, o momento de tensão que o policial vivencia. Pronto, eu ia lhe pedir isso. Faça de conta que o senhor não é o sociólogo que é, não é o professor que é. Vamos dizer que o senhor fosse a pessoa que eles estavam procurando. Até porque, professor, só rapidamente, acho que o elemento que dificultou ainda mais essa situação é porque tratava-se de uma investigação de um assalto a uma agência bancária, situada até bem próximo de uma unidade policial, cerca, segundo a imprensa, cerca de 10 criminosos agindo. Então, acho que a preocupação de haver uma reação, ainda que uma pessoa estivesse contida, era muito grande. E nessa reação, até a pessoa que ali estava podia ser ferida também. Talvez o cuidado, a preocupação de ter colocado a algema no primeiro momento tenha sido esse. Parece que depois até foi retirada, não é isso? Não, em momento algum. Justamente é isso que eu estou questionando. Porque aí eu me coloco como um pesquisador. Vou agora estabelecer o distanciamento metodológico e vou olhar de longe com frieza. Então, o policial está numa situação e que ele sente necessidade de colocar as algemas. Porque, mesmo que ele estivesse consciência de que ele estava descumprindo o que rege o manual do uso progressivo da força, o que ele estava pensando naquele momento é na vida dele. Porque é melhor ele sofrer um processo administrativo do que ele perder a vida. Então, nesse sentido, como pesquisador da ação policial, eu acho que o policial pensa, minimamente, um policial que conhece das normas, ele deve ter isso em mente. Eu prefiro sofrer um processo do que perder minha vida. Tranquilo, correto. Não tiro aí a razão do policial. Entretanto, no desenrolar dos fatos, no desenrolar do episódio, havia, sim, estava claro de que tudo que eu dizia para ele se configurou. Se confirmou. Primeiro, porque eu não empreendi nenhum tipo de reação. Tudo que o policial, tudo que eles disseram, mandaram, eu fiz. Para eles perceberem de que eles estavam tratando como um cidadão de bem. Então, eu disse que era pesquisador, eu disse que estudava sobre ação policial, eu disse que fazia mestrado de sociologia na universidade, estudava sobre eles. Quando eles fizeram a varredura na minha casa, tudo foi se confirmando. Por que eles encontraram? Muitos e vários livros de sociologia. Vários livros sobre violência, sobre ação policial. Inclusive livros da própria academia da Polícia Militar. Material da própria Polícia Militar, que é público, de domínio público. Então, na medida em que eles fossem confirmando o que eu estava dizendo, naquele momento eles teriam que tirar as algemas e cumprir com o mandado de busca e apreensão. Entretanto, eles me mantiveram algemados. Né? Me colocaram numa cadeira sentado, virado para a parede, colocaram 2 policiais atrás de mim e me pediam o tempo todo para não olhar para trás, porque o pessoal da inteligência ia entrar. Ora, eu não vendo o que estava acontecendo atrás de mim, eu iria imaginar o quê? Todos encapuzados. O histórico de ações policiais desastrosas que a gente escuta por aí, e eu entendia naquele momento, tinha claro na minha cabeça, que era mais uma ação desastrosa, porque eu não devia absolutamente nada ao Estado, para o Estado invadir a minha casa. Então, naquele momento, eu falei, é mais um erro policial. Eles estão montando atrás de mim um equipamento de tortura. Na hora eu desabei, comecei a chorar. Chorei muito naquele momento, disse para ele, vocês estão cometendo um erro. Vocês estão cometendo um equívoco. E isso, no momento em que eles entraram, até o momento que eu disse isso, foi tempo suficiente para eles confirmarem tudo que eu estava dizendo. Mas eu entendo a sua preocupação. Aquele momento, indiscutivelmente, deve ter sido muito difícil.
Mas eu percebo assim, pelo fato de estar aqui com o professor está vivo, a gente pode ver que esse pessoal ainda detinha alguma qualificação e a gente não pode discutir não houve isso, agressões né? físicas. Porque me parece que não lhe agrediram fisicamente. Não. E aí eu vou voltar ao seu estudo. Com relação, eu li numa reportagem que o senhor faz um trabalho, aliás, fomos alunos da mesma turma da professora Ruth Vasconcelos, onde eu sei do seu trabalho em relação à atuação da Rádio Patrulha. Né, que há um estigma de que existem momentos em que ela se torna violenta, e eu pergunto, no seu entendimento, qual é a diferença entre violência e uso da força? A minha pesquisa veja só, alguns estudos sociológicos, né, na área de sociologia, muitos pesquisadores na área de sociologia, muitos sociólogos que estudam a ação policial, procuram sempre ver a ação policial do ponto de vista da violência sob a perspectiva da população, sob a perspectiva de quem sofreu a ação policial, uma ação policial configurada aí como uma ação de violência. O objetivo da minha pesquisa é entender a ação policial sob a perspectiva do próprio policial. Como é que o policial vê a sua própria ação? Como é que ele se percebe? Né? Será que para ele a sua ação é uma ação de violência? Será que para ele a sua ação é uma ação de força? Será que o policial compreende o que é força e o que é violência? E quais os elementos que fundamentam um e o outro? Então, a força policial ela está pautada em 3 princípios importantes, que é a legalidade, portanto, ela deve agir conforme o que diz a legislação que rege a ação policial. Ela deve ser pautada na proporcionalidade. Então, os equipamentos e uso e com o cidadão deve ser de acordo com a sua reação. A ação policial deve ser reativa à ação do sujeito, do cidadão, e ela é uma ação de necessidade. O outro princípio é o princípio da necessidade. Houve necessidade do uso da força, então ela é empregada. Então, esses elementos que orientam o uso da ação policial, se forem todos eles obedecidos, seguidos, a ação policial está em ordem. Né? Ou seja, se o policial estiver bem capacitado, ele tem condição de fazer esse discernimento, né, do que seria a sua atuação enquanto uso progressivo da força, excluindo aí as atitudes de violência. Agora eu lhe pergunto, será que, ratificando o que eu já tinha comentado aqui, um policial mal remunerado, um policial frustrado, cuja autoestima está em baixa, não é? A própria sociedade desmerece o trabalho da polícia, isso também pode contribuir para erros. Concorda com isso? Com certeza. Com todos esses problemas que o policial enfrenta hoje, baixa remuneração, péssima formação, né? E isso vai desencadeando outros problemas que o afetam psicologicamente, o que o policial se vê é ter que, na rua, inventar o seu próprio método, criar o seu próprio método de ação, uma vez que o Estado não lhe dá as condições adequadas para a sua formação e para a sua atuação. Na verdade, professor, acho que fica a luta pela vida dele e por defesa da sociedade. Exatamente. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já. Anualmente no Brasil, mais de 30 mil crianças já nascem com problemas no coração. Sem tratamento, 97% delas morrem. E mais de 24 mil mulheres morrem também devido a problemas cardíacos. Sem o devido tratamento, o coração mata 30% mais mulheres que o câncer. Mulher, ame seu coração e previna-se. Maceió é única em todos os sentidos. Nas cores do céu e do mar, nos seus perfumes e sabores, na simpatia das pessoas. E ainda tem esse sol que brilha o ano inteiro. Um roteiro pelo melhor da cidade te traz ao Maceió Shopping. Aqui você passeia pela moda do Brasil e do mundo. A diversão está em todo lugar, para todas as idades. Nas praças de alimentação, cada minuto se transforma num delicioso momento. E sabe o que é melhor? Tudo isso está bem mais perto de você. Bem mais perto de você, perto de você. No Maceió Shopping. Restaurante Nutri Refeições. Sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança.
Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Água, fonte nobre de saúde. A água mineral Aldebaran leva até você água pura e saudável. Você já parou para pensar na água que você está bebendo? Preocupada com seu bem-estar, a água mineral Aldebaran leva até você saúde e vida. Água mineral Aldebaran, sua fonte nobre de saúde. Telefone 3328-3155. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Voltamos à nossa entrevista hoje com o sociólogo e professor Carlos Martins, discutindo o tema A Polícia Ideal sob o prisma da sociologia. Leonardo, quer fazer uma pergunta? Eu gostaria de perguntá-lo sua análise sobre o pedido de desculpas do governador, muito interessante, inclusive, mas na parte em que ele faz o paralelo, explicando que a atividade policial é muito complexa e, às vezes, até propensa a erros, e compara com aquela situação ocorrida em Londres há alguns anos, quando o brasileiro Jean Charles foi assassinado pela polícia londrina com 7 tiros na cabeça, um no ombro, estando desarmado. Apenas e tão somente, conforme a alegação da polícia da Inglaterra, que eles estavam num momento de estresse pelos atentados terroristas. O que o senhor pode falar disso em relação à nossa realidade do Brasil, de muitos policiais mortos, muitos policiais trocando tiros? Como comentar essa parte da justificativa do governador, que achei interessante? Não há como negar que o pedido de desculpa do governador foi um fato e repercutiu, né, do ponto de vista simbólico, já disse, tem um significado bom, importante. Isso tem que ser traduzido em ação, porque não adianta... não vivemos de simbologias, né? Vivemos de cotidiano, vivemos de concretude. Agora, particularmente, eu achei infeliz a comparação, porque, obviamente, que aí é pontos de vista, né? Você faz uma interpretação sobre as questões e quando ele falou que a polícia, até a própria polícia da Inglaterra, que era uma das melhores do mundo, cometia erro, não, por que a lá de Alagoas, né, não poderia também cometer? Então, isso ficou, para mim, a sensação que eu tive era dizer, se eu tivesse morrido, então, a própria polícia da Inglaterra que matou o brasileiro lá cometeu erro, então, erros acontecem, foi o que ele disse. Erros acontecem. Né? Então, aí eu acho que foi nesse sentido, foi infeliz. Né? E isso depois ele reproduziu isso na mídia, né? A mídia também, porque a mesma coisa que ele me disse, ele disse também aos jornais, e os jornais repercutiram.
Então, não justifica. Com certeza. Não justifica. Nós não podemos aqui nem viver de desculpas. Imagine que o governador vai ficar pedindo desculpas ao médico, à família do médico que morreu, vai pedir desculpas recentemente aos religiosos de matriz africana pelo quebra em 1912. Aí agora o governador pede desculpa por esse mais. Quer dizer, o governador vai ficar governando a partir de pedidos de desculpas. Né? Então nós queremos ações concretas, ações efetivas. Então, nesse sentido, eu acho que é importante o pedido, mas, por outro lado, eu discordo dessa comparação que ele fez com a polícia da Inglaterra. Eu gostaria só de reconhecer, eu entendo a importância do pedido, porque anteriormente isso nem ocorria. Né? Os casos simplesmente eram abafados e pronto. Agora, já havendo o pedido de desculpas é o primeiro passo. Agora, como o senhor falou, que não pare aí, que a questão avança. Mas é interessante. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, que é do advogado Elton Roberto, abre aspas, onde ele diz: há mais de 10 anos não se tem concurso público na área de segurança pública. Concurso de promotor de justiça, então, só contratando um historiador para saber quando foi o último. Ele acha até que Ulisses Guimarães ainda era vivo. Ou seja, essa falta de concurso, desse procedimento de concurso, a gente sabe que é um agravante para os problemas de segurança que nós temos hoje. Mas, na sua opinião, e lhe ouvindo agora pessoalmente, eu percebo também o seguinte: tão importante quanto o concurso é uma melhor preparação dos policiais. Concorda mais uma vez? E atualização, né? É a capacitação que eu chamo continuada. É né? uma continuação, é um processo de formação continuada, né? Aquilo que os nossos professores, né, das redes de ensino, tanto municipal, estadual e federal, exigem do poder público um plano de progressão de progressão de cargos e carreiras, de formação continuada. Então, imagine os professores que utilizam-se do processo do ensino-aprendizado como instrumento de trabalho, exigem que eles sejam formados. Você imagina um policial, você imagina um agente público da área de segurança pública. Agora, o que é uma outra questão que a gente pode levantar aí, é talvez o que é importante nós destacarmos, é que o nosso governador tenha optado por um modelo de gestão de Estado mínimo. Né? Tem optado por uma gestão de enxugar o Estado. Né? Quando nós percebemos que o Estado de Alagoas, né, o poder público é o maior empregador no Estado de Alagoas. Nós não somos, Alagoas não é um Estado industrializado. Portanto, nós temos falta de oportunidades de emprego. O maior empregador é o Estado. Por outro lado, nós temos aí uma situação em que diz que a vocação econômica de Alagoas, alguns estudos econômicos apontam que a vocação econômica de Alagoas está no pequeno empreendimento. Onde está o microcrédito? Mas agora me permita interrompê-lo. Alagoas prega tanto trazer novas empresas, novas indústrias, mas não procura preservar as que aqui já estão. Então há um sufocamento do empresariado com relação a fiscalizações, a excesso de padronização, e aí acabam por fechar esses pequenos empreendimentos que dão tantos empregos e fomentam o quê? A redução da violência, ocupando os nossos jovens, os nossos profissionais. Né? E agravam mais ainda a situação de estado de pobreza, de estado de miséria por qual passa o Estado. Veja só, alguns estudos mostram que não há uma relação entre crime e pobreza, no sentido de que o crime, a pobreza é condição sine qua non para a existência do crime. Né? Não há nenhuma relação entre um é causa do outro. Entretanto, você há de observar aí, nesse contexto, que um estado de pobreza ele é fomentador, ele é um gerador de subjetividade violenta. Não que o pobre seja violento, né? Mas, por exemplo, a gente vive numa sociedade de consumo. O jovem é bombardeado diariamente a consumir, e ele só é reconhecido como sujeito se ele consumir, se ele for um consumidor. Se não for, está à margem, né? Ele está à margem. Para o jovem ir para a escola, se ele não tiver uma boa roupa, ele é ridicularizado pelos colegas na sala. Porque ele não é um consumidor de uma calça jeans, de um sapato bom, de uma camisa boa. De um tênis de marca. De um tênis. Então,
o imaginário coletivo de se vestir-se bem, para aquele jovem que não tem uma boa roupa, minimamente uma roupinha que ele se sinta bem, ele é ridicularizado na escola e em outros ambientes em que ele esteja. Então, ele é obrigado a consumir, ele é obrigado a estar bem vestido. E agora, ao mesmo tempo em que a sociedade impõe a todos os cidadãos aquela compulsão no consumo, ela o impede de consumir. Ela furta o seu direito, aí, entre aspas, de consumidor. Porque ela não lhe proporciona um emprego, não lhe proporciona os acessos. E aí você gera o quê? Gera uma subjetividade de violência. De querer ter, né? Se o senhor me permite apenas agregar a sua colocação, quando o senhor fala que o estado de pobreza, né, permite esse avanço, a expansão da violência, eu digo até não só ligar à pobreza, mas também à violência no desvio, da subtração de recursos públicos. Exatamente. Porque os políticos se sentem à vontade, já que haverá uma fiscalização bem menor, a subtrair o dinheiro público, que é algo extremamente complexo também. E violento, né? Bom, depois de ouvir o professor Carlos Martins, eu não posso deixar de falar aquela frase que diz o seguinte: lá no Japão, o único profissional que não se curva diante do imperador é o professor. Então, Alagoas precisa aprender com isso, a gente precisa valorizar o professor, porque o preço que nós estamos pagando dessa violência é porque lá atrás alguém deixou o professor de lado. Bom, nós vamos passar agora ao quadro do acerto e erro do alvo. O meu acerto do alvo, eu vou dedicar mais uma vez àquele site em que você pode pesquisar o que fez o seu candidato, o que fez o seu vereador, o seu deputado, que você escolheu na última eleição. É o www.excelências.org.br. Vai lá, faz uma visita, vê quais foram os projetos apresentados, ou se o seu candidato nada apresentou, ficou apenas recebendo o salário, e aí você reveja o seu voto novamente. Nós estamos agora próximo a uma eleição, aproveite, vamos votar melhor, vamos escolher pessoas que vão definir uma boa escola, uma boa saúde, uma boa segurança. Esse é o meu acerto do alvo. Meu erro do alvo, eu não posso deixar de dedicar mais uma vez à nossa Secretaria Estadual de Educação. A gente não pode permitir, não pode concordar, apesar do secretário ser um advogado bastante competente, mas enquanto secretário de Educação, ele ainda não disse a que veio e a gente precisa rever. A gente precisa colocar esses alunos em horário integral e a gente não conseguiu sequer concluir o ano letivo de 2011. Esse é o meu erro do alvo. Por favor, nosso convidado, professor Carlos, o seu acerto e erro do alvo. Eu vou começar pelo erro do alvo para ir pela sequência cronológica evolutiva, dos fatos. Né? O meu erro do alvo é exatamente a invasão da polícia em minha residência. Uma invasão desastrosa que se pautou num suposto sinal de celular, de uma escolha equivocada, onde havia várias residências e escolheram exatamente a minha. A partir daí se desencadeou uma sequência de outros fatos também equivocados. Então, eu não poderia deixar de eleger esse como o erro do alvo. O acerto do alvo é quando o governador do Estado, né, o governador Teotônio Vilela, pede desculpas, né, em relação a essa invasão desastrosa, a essa atividade desastrosa da nossa querida Polícia Civil do Estado de Alagoas. Leonardo, por favor. Meu acerto também vai ao governador Teotônio Vilela Filho, que demonstrou, além de tudo, humildade nesse ato de se desculpar pela ação ocorrida, o que não é comum no meio político. Então aí vai o nosso acerto. Os parabéns até. Já o erro do alvo, eu acompanho o Esperon, porque essa situação da educação aqui em Alagoas, que eternamente, historicamente, já é problemática, vem vivendo um momento de muita dificuldade. Lembro a vocês, esse programa será reexibido em dias alternativos. Você também pode participar pelo Facebook, seja nosso seguidor, dê a sua sugestão, faça a sua crítica. E quero aproveitar e pedir ao professor que faça, em 1 minuto, as suas considerações finais, por favor. Eu gostaria de
nesse momento, agradecer, né, ao programa Segurança em Debate, Asperon, Leonardo, pelo convite, dizer que eu estou à inteira disposição para, em outros momentos, nós avançarmos a partir desse fato, porque é exatamente esse o nosso objetivo, é que, a partir do que aconteceu, nós possamos aí contribuir com a melhoria da nossa segurança pública. Quero aproveitar a oportunidade e me colocar à disposição do governador do Estado, me colocar à disposição da Secretaria de Defesa Social, da Polícia Civil, da Polícia Militar, para que a gente possa discutir formas de melhorar a atuação policial, né? Então, nós não podemos simplesmente pegar o fato que ocorreu, apesar de ter sido vítima, e transformá-lo num momento político ou enfim, ou tentar difamar aí a polícia, macular a imagem da polícia. Nós vamos pegar o fato, aproveitá-lo e tentar melhorar aí a atividade da polícia. Então, eu agradeço e me coloco à inteira disposição. Leonardo, quer fazer algum comentário? Apenas da felicidade aqui da entrevista e verificar que o episódio ocorrido, sendo com quem aconteceu, uma cabeça pensante do nosso Estado, talvez venha ajudar para que possamos evoluir aí nessa questão da atuação policial. A questão interessante nesse complexo episódio, acho que foi essa. Bom, eu deixo o meu comentário final. Agradeço ao grande arquiteto do universo pelo professor estar aqui conosco, estar vivo. Também não posso deixar de agradecer. Esses policiais não foram de todos despreparados, está aí que ele está vivo. Isso significa que houve uma certa preparação, o erro aconteceu, a gente sabe que as desculpas são devidas, mas a gente não pode também deixar de enaltecer a forma como os policiais o trataram, porque ele está vivo. Então não houve esse erro, vamos dizer assim, de procedimento. Talvez a decisão, né, de escolher a casa, isso aí precisa se discutir, ele vai tomar as providências junto aí à sua assessoria, mas a gente quer lembrar o seguinte: em outros tempos, quem sabe, o professor estaria morto, algumas armas seriam colocadas ali naquele local, e aí ficaria aquela impressão de que o professor não era o professor, e a gente sabe que isso é uma evolução, é uma forma de evolução. A polícia, né, não fez isso, e significa que assumiu e tem que assumir esse momento de erro. Agradecemos a sua audiência, também agradecemos ao grande arquiteto do universo por termos aqui o professor conosco, vivo, e a gente espera você no próximo programa. Muita paz a todos. TV Farol, a TV feita para você. Anualmente no Brasil, mais de 30 mil crianças já nascem com problemas no coração. Sem tratamento, 97% delas morrem. E mais de 24 mil mulheres morrem também devido a problemas cardíacos. Sem o devido tratamento, o coração mata 30% mais mulheres que o câncer. Mulher, ame seu coração e previna-se. Maceió é única em todos os sentidos. Nas cores do céu e do mar, nos seus perfumes e sabores, na simpatia das pessoas. E ainda tem esse sol que brilha o ano inteiro. Um roteiro pelo melhor da cidade te traz ao Maceió Shopping. Aqui você passeia pela moda do Brasil e do mundo. A diversão está em todo lugar, para todas as idades. Nas praças de alimentação, cada minuto se transforma num delicioso momento. E sabe o que é melhor? Tudo isso está bem mais perto de você. Bem mais perto de você, perto de você. No Maceió Shopping. Restaurante Nutri Refeições. Sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Água, fonte nobre de saúde. A água mineral Aldebaran leva até você água pura e saudável.
Você já parou para pensar na água que você está bebendo? Preocupada com seu bem-estar, a água mineral Aldebaran leva até você saúde e vida. Água mineral Aldebaran, sua fonte nobre de saúde. Telefone 3328-3155. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. TV Farol, a TV feita pra você.